Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Papo de Especialista podcast. E hoje nós estamos na casa da Cetrel, aqui em São Paulo, com dois convidados muito especiais. Tenho comigo aqui hoje Caíto Bueno, diretor executivo da Cetrel, e tenho também Álvaro Sobral, coordenador de novos negócios. Eu queria já iniciar dando aqui as boas-vindas. Caíto, Álvaro, primeiramente, muito obrigado por me receber aqui, e eu sei que a gente vai ter um papo extremamente edificante, né, técnico, e mostrando aí, né, as capacidades dessa grande empresa que é a Cetrel. Álvaro, Caíto, muito obrigado por me receber aqui. Queria começar, que vocês dessem boas-vindas aí para nossa audiência. Bom, Luiz, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essa vida digital agora a gente nunca sabe quando as pessoas vão assistir um podcast, então acho que gosto de abrir assim. Primeiro, queria te parabenizar pelo canal. Eu acho que assisti alguns outros episódios, sempre muita qualidade, excelentes convidados, então gostaria de abrir primeiro te parabenizando. Acho que tem muito conteúdo e muita qualidade envolvidos. Boa tarde Bezerra, boa tarde Caíto. É um prazer estar aqui no Papo de Especialista, agradeço o convite. Também sou fã do podcast, já comentei, né, que eu ouço também e eu fiz questão de comentar nas redes quando eu ouvi a primeira vez e descobri o podcast, porque a gente vinha numa onda de vários podcasts de tudo que é gênero e faltava um podcast especializado no tema de tratamento de água, efluentes, meio ambiente, sustentabilidade, que é o que a gente vai conversar um pouco aqui. Então, parabéns pelo trabalho, Bezerra. Top, muito bem. Então, eu quero agora te dar um recado. Você aí que gosta do nosso conteúdo, que nos acompanha, eu quero que você curta, compartilhe e sinta-se à vontade. Faz aí sua pergunta que a gente então vai ter o prazer. A gente vai encaminhar para a Cetrel, para o Caíto, para o Álvaro, para responder você. Então, vai lá no sininho, você já sabe como fazer. Espero que você nos ajude a difundir conteúdo técnico de qualidade. Então, vem comigo para mais um Papo de Especialista. Bom, pessoal, o nome do nosso quadro é Papo de Especialista, como você já sabe, então eu quero abrir aqui, Caíto, um pouquinho, para que a nossa audiência te conheça, né? Então, eu sempre tenho um jargão aqui, né? Quem é o homem por detrás do crachá, né? Mais do que ostentar, né, um cargo de direção, né, levando as coisas com... A gente sabe que a vida é muito dinâmica, muitas coisas para se resolverem, mas afinal de contas, quem é o Caíto? Bom, Luiz, Caíto, primeiro, assim, um homem de família, um pai de família que preza muito pela minha família e gosta muito da minha esposa. Aproveitar e mandar um super beijo para ela, para Dani, que hoje é dia dos namorados, e acho que eu vou aproveitar o merchan aqui e dar esse recado que acho que é muito importante, né? Bom, Luiz, eu comecei minha trajetória há 25 anos atrás na área de meio ambiente, né? Sou natural de Curitiba, fiz engenharia ambiental quando estava começando. Iniciei num grupo de saneamento em Curitiba como estagiário, Cobrap, que me deu uma bela entrada na carreira. Passei por um momento de consultoria posterior a isso e entrei no Grupo Solvi há quase 18 anos atrás. Comecei como estagiário lá também e passei por diversas áreas, liderei vários processos, né? Basicamente muito aí da área de resíduos sólidos eu atuei em quase todas as frentes da companhia, com coprocessamento, com gerenciamento de resíduos, com logística reversa, com coleta de lixo, enfim. Depois vim para o mundo um pouco mais executivo, né? Fui subindo um pouquinho na carreira, assumi a diretoria de algumas operações. E depois para a parte mais de desenvolvimento de negócios. Então, montei alguns negócios dentro da Solvi, como área de resposta à emergência, como área de logística reversa. E no ano passado, assim, consegui liderar esse processo de junção aqui, dessa combinação de negócios entre Braskem e Solvi nessa nova Cetrel, em que ela está direcionada para atuação aí de serviços à indústria. Então, basicamente, esse é um pouquinho aí da minha carreira. Sou formado em engenharia ambiental, engenharia de segurança, tenho MBA em finanças e gestão de negócios. Aí um pouquinho rapidamente da carreira. Muito bom. E aí, Álvaro? Nós já nos conhecemos, né?
de outros carnavais, já tivemos trabalhando em outros projetos, mas eu queria hoje trazer à luz aí, né? Quem é o Álvaro? Né? Conte aí para nossa audiência. Bom, o Álvaro é um jovem adulto, né? Eu, como até integrei a ABS, aí, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, por muitos anos como coordenador do programa Jovens Profissionais do Saneamento. Fui uma das lideranças aí descobertas e reveladas pela ABS nos últimos anos nesse programa. Sou uma pessoa que eu gosto muito de música, eu gosto muito de esportes, corrida, futebol. Vou aproveitar o momento, né, do Dia dos Namorados e mandar um beijo para minha esposa. Esse ano a gente vai completar 20 anos de relacionamento também. É uma vida do lado dela. Que me apoia muito, sempre me apoia muito nas decisões profissionais. E aí, pensando e falando um pouco da parte profissional, sou formado na FATEC São Paulo, em Tecnologia em Hidráulica e Saneamento Ambiental. Fiz o meu mestrado no Centro Paula Souza, em aproveitamento de água de chuva, numa linha de pesquisa voltada para sistemas produtivos, já como aproveitar água de chuva dentro da área industrial. E profissionalmente, comecei lá atrás, em 2007, na Sabesp. Pouca gente sabe disso. O meu primeiro emprego foi na Sabesp, antes da faculdade, porque eu era estagiário na parte administrativa, técnico-administrativa. E eu fui para a Sabesp muito pelo contato que eu tinha e pelo que eu ouvia falar, por exemplo, do Gessner Oliveira, que era o presidente da Sabesp na época. Né? E anteontem, na verdade, terça-feira, a gente estava no fórum, né, Instituto Reuso de Água, né, o primeiro fórum do Instituto. O Gessner palestrou e eu até brinquei com uma das pessoas lá. Falei, pô, foi meu primeiro chefe. Quando eu entrei na Sabesp, ele era o presidente da Sabesp. Então, por esse contato com as pessoas da Sabesp, o saneamento, que eu fui acabar estudando saneamento, e aí fiz uma carreira, passei por várias empresas, iniciei inicialmente na parte de projetos de drenagem urbana, né? Então entrei num escritório, a Linear Engenharia, que fazia projetos de drenagem urbana, e existia uma pessoa lá que fazia parte de instalações hidráulicas prediais. Ela saiu, eu acabei tendo que assumir a parte dela, não fui contratado para isso, mas acabei assumindo e comecei a fazer projetos para a indústria. Então comecei a fazer projeto de reuso, de aproveitamento de água de chuva para a indústria, e aí que eu enveredei por esse caminho, saí de lá, fiquei um tempo dando aula como professor auxiliar, mas aí a Virgínia me descobriu por meio do professor Plínio Tomás. A Virgínia Sodera, diretora da Infinity Tech, me convidou por uma indicação, o professor Plínio falou bem de mim para ela, eu fiz uma entrevista, acabei entrando na Infinity Tech, iniciando essa jornada aí na consultoria, projetos para reuso e a conservação de água na indústria, em edificações. Passei pela Aqualimp, atual Aquantia, né, que trabalha também na área industrial, ofertando BOTs, OIMs em estações de tratamento. E recentemente vim somar a equipe aqui junto, praticamente ao mesmo tempo que o Caíto veio pela Solvi, porque eu entrei em setembro do ano passado, foi bem o mês que houve a fusão, né, com a Solvi. Estou aqui há 9 meses aí trabalhando na Cetrel, expandindo o mercado, né, de tratamento de água efluente on-site Brasil afora. Nossa, muito bom saber a história de vocês, né? Sempre bacana, porque a gente é um pouco, né, de tudo isso aí, né? Dessas experiências que a gente passa pela vida, pessoas que a gente encontra, né? E eu gosto muito de ouvir. E a gente sempre começa esse quadro dessa maneira. Mas, Caíto, vamos lá. Você, na posição que você está hoje, né, de direção, eu queria então aproveitar, porque eu sei que você tem uma visão privilegiada do mercado, né? Muitas vezes nós estamos ali no dia a dia da consultoria, dos cálculos da engenharia, e sempre que eu tenho um diretor falando comigo, eu quero aproveitar, né? E eu queria então que dentro dessa tua visão, falasse um pouquinho pra gente como que está a nova Cetrel, né? Quais são os principais serviços e como a empresa está se posicionando no mercado atual com soluções ambientais, seja no tratamento de águas, efluentes, e eu sei que hoje vocês são um braço forte no gerenciamento e na valorização dos resíduos, né? Então, quais são os diferenciais competitivos aí que a nova Cetrel vai trazer para o mercado? Olha, Luiz, assim, a Cetrel, acho que ela é notoriamente reconhecida pela sua capacidade técnica, né? Assim, ela iniciou suas atividades aqui há 47 anos no polo de Camaçari, como basicamente uma empresa de utilities, né? Fazendo a parte de gestão de águas e efluentes, e ela tem um corpo técnico brilhante, né? Foi avançando ao longo dos anos, expandindo suas atividades, depois com consultoria, mas ela acabou sendo uma marca que fez alguns movimentos a nível nacional, mas ela sempre enfrentou alguma dificuldade de fato ser uma bandeira reconhecida nacionalmente. Eu acho que esse movimento que Braskem e Solvi fizeram em outubro do ano passado, né, de ter essa combinação de negócios
com a chegada de agregar o portfólio da Cetrel a partir de resposta à emergência e de gerenciamento de resíduos, né? Aí com a marca GRI, que é uma empresa que tem 25 anos de mercado, né? É referência em gerenciamento de resíduos em company. E com uma resposta à emergência que hoje o mercado basicamente só tem uma empresa com market share muito expressivo, né? Com toda a credibilidade dos seus acionistas por trás, capacidade de investimento e credibilidade do ponto de vista técnico, eu acho que ela se posiciona muito forte, né? A ideia com que a nova Cetrel foi criada foi muito em ser a principal plataforma de serviços à indústria. Então, ela tem um portfólio muito grande, né, de serviços ambientais e de resposta à emergência, que oferece um leque integrado e assim, era uma demanda muito grande, né, das indústrias contratarem uma empresa para fazer esse portfólio completo. E acho que hoje a Cetrel aí consegue se posicionar de uma forma muito diferente nesse mercado. Perfeito. Ainda falando da Cetrel, né, e na esteira aí da tua vivência, né, com esse tema de economia circular que está hoje muito em evidência, né, a gente sabe que a Solvay também tem uma história, né, muito sólida na questão de coleta, manejo e valorização dos resíduos. Eu queria entender um pouquinho, então, como que você enxerga, né? Quais são aí as principais tecnologias e os processos que a Cetrel vai trazer, por exemplo, para implementar e promover o reuso de água, por exemplo, e a valorização dos resíduos, né? O que tem de novidade, ou até mesmo a partir de algum case aí, o que é que vocês gostariam de replicar para o mercado no reuso de água e na valorização dos resíduos? Luiz, assim, acho que o tema, né, economia circular, ele é um tema muito amplo e aí envolve toda uma cadeia produtiva bem robusta, né? Acho que é um tema muito amplo. Eu acho que a Cetrel, acima de tudo, né, ela é uma empresa ESG antes da terminologia ESG existir, ela é uma empresa de soluções de ESG na jornada ESG dos seus clientes. Então, a gente está empacotando aqui um serviço de sustentabilidade que eu acho que ele vai ser muito aderente a essa demanda, né, na agenda de sustentabilidade das indústrias. Então, quando a gente fala de economia circular e ESG numa agenda sustentável, eu acho que hoje a Cetrel já tem muitos serviços dentro das suas verticais de negócio que agregam muito, né, que ajudam os seus clientes, ajudam as indústrias a atingir esse objetivo. Então, a gente pode falar aqui a parte de gerenciamento de resíduos, por exemplo. Então, existem todos os indicadores, acompanhamento e soluções que beneficiam a economia circular em reciclagem de produtos de alta, né, que tem dificuldade em posicionamento, por exemplo, lodo que vira tijolo, isopor que vira prancha, borra de tinta que vira novos produtos. Então, você tem todo esse acompanhamento que a gente chama de Soul Circular, né, que é um indicador de circularidade do ponto de vista de resíduos. Aí o Álvaro lidera a área de gestão on-site, em que a gente tem todo o balanço de consumo hídrico, com possibilidades 1000 de reuso, de déficit hídrico, de aproveitamento de água de chuva. Então, vários projetos do ponto de vista de aproveitamento hídrico. A gente tem a parte de gestão de riscos e não contaminação, né? Tem um programa chamado ForSea muito legal de gestão de fontes de contaminação. A gente tem a parceria com a Solvay no sentido da possibilidade de créditos de carbono. A gente tem toda a parte de assessment e de gestão de risco do ponto de vista de avaliação de cenários na atividade preventiva de acidentes e resposta à emergência. Então, assim, a Cetrel hoje tem um monte de produto que a gente está empacotando e deve lançar no final do ano um produto muito legal de sustentabilidade nessa cadeia da sustentabilidade das indústrias, né? Nessa agenda de sustentabilidade. Então, a Cetrel vem muito nesse viés, tá, Luiz? Ótimo, ótimo. Já já eu vou voltar contigo porque esse é um tema, como você disse, muito amplo, né? É quase inesgotável, né? A gente poderia passar aqui horas falando. E antes de eu voltar contigo, eu quero provocar o Álvaro aqui um pouquinho. O Álvaro, é o seguinte, né? Nós estivemos juntos aí, né? Você esteve no fórum, nos vimos já em outras ocasiões. E a gente está também, né? Eu acabei de sair da Fitabs faz mais ou menos uma semana. E nós estamos aí no clima, né? Talvez de todo esse vucu-vucu, se assim que eu posso dizer, com a questão do novo marco de saneamento, né? Agora, vários estudos de conceito estão vindo para as pranchetas, estão virando projetos, né? Então, eu queria entender de você o seguinte, como que você enxerga, né, as novas oportunidades e desafios aí que esse marco está trazendo,
né? E como a Cetrel, por exemplo, está se preparando para atender as demandas do mercado que vão vir, especialmente considerando a meta de universalização até 2033, né? A gente sabe que é uma meta muito arrojada, então eu queria que você pudesse compartilhar conosco, que eu sei que você está muito envolvido com o tema água, né, na nova Cetrel. Então, qual é a tua visão a respeito, o novo marco e essas oportunidades aí que estão surgindo? Perfeito, Bezerra. O novo marco regulatório do saneamento, ele traz metas ambiciosas para a gente alcançar aí até 2033, tanto de universalização da água quanto aumentar, né, o coleta e tratamento de esgoto até 90%. E a Cetrel, atuando dentro da indústria, ela colabora com isso indiretamente, no sentido de que, se eu faço reuso industrial dentro de uma planta, eu disponibilizo a água que essa indústria estaria captando, seja num poço, seja no manancial superficial, para abastecimento público, para a população, né? E a mesma coisa o reuso, o tratamento de efluentes, ele não só protege a natureza, né? Quando eu faço um tratamento adequado, né, para dispor e faço um polimento ainda para produzir água de reuso, eu estou, além de ajudar a natureza, eu ainda estou também aumentando a segurança hídrica da indústria e aumentando a disponibilidade hídrica da bacia. Então, a gente atua dentro das indústrias, ofertando para as indústrias projetos, consultorias, implantando estações ou operando estações de tratamento de reuso, e a gente acaba afetando, impactando diretamente a bacia hidrográfica onde essa indústria está instalada. Então, a gente contribui para a meta de universalização ou para as novas metas do novo marco regulatório de saneamento, apoiando as indústrias a aumentarem a produção de água de reuso e disponibilizando a água da sua bacia aí para abastecimento público. Perfeito, né? Eu quero até aproveitar que você tocou nesse assunto, né? Com essa visão mais holística e falando do reuso, né? Porque essa foi uma das perguntas que eu mais fiz durante a FITABS, né? Tipo, num país que demanda ainda de que nós temos tantas deficiências e demandamos de tantos investimentos para atingir a universalização, né? Será que o reuso não bagunça o coreto, né? Nós estamos aí buscando coletar, afastar, tratar o esgoto e temos aí um grupo como, né, o grupo do Instituto que eu faço parte, militando com o reuso, né? E você traz um dado importante, né? Como que o reuso, na verdade, ele não é concorrente à universalização, mas ele é complementar. Exatamente. Né? Contribui diretamente na segurança da bacia, evitando, né, em tempos de mudanças climáticas, por exemplo, um impacto danoso, aliviando, né, o estresse aí no entorno. Quando a gente fala de um problema complexo, que é a universalização do saneamento, não é um problema simples, é um problema complexo. Quando a gente fala de um país com dimensões continentais, num país com desigualdade social, a solução também não vai ser simples. Sim. Ela vai passar por vários caminhos e esses caminhos vão se complementando até a gente conseguir aquilo que a gente almeja, objetiva. E o reuso é uma peça fundamental para atingir esse objetivo. Ótimo, ótimo. Caíto, vamos lá. Quero ainda aprofundar um pouquinho mais aí os temas de ESG, né? Porque eu sei, ficou muito claro na sua fala aí anterior, que a nova Cetrel, ela tá muito envolvida, né? E engajada, acho que esse é o termo mais correto, para ajudar os seus clientes a atingir suas metas de sustentabilidade e ESG. Então eu queria que você compartilhasse conosco algum caso aí interessante que você tenha de algum cliente aonde, né, por exemplo, através do gerenciamento adequado dos resíduos ou até mesmo do tratamento dos efluentes, isso tem melhorado os indicadores que hoje nós chamamos de ESG aí das empresas, né? Você teria algum caso, algum cliente que você fala, Luiz, esse aqui é um caso que vale a pena a gente trazer luz e compartilhar com a audiência? Luiz, acho que assim, mais do que o nome do cliente, né, acho que é importante a gente falar, acho que o portfólio da Cetrel hoje, acho que todas as principais indústrias e marcas do Brasil, em alguma das verticais de negócio da Cetrel, acaba sendo um de nossos clientes, né? Então, mas tem um produto assim e uma gestão que acho que a gente aplicou aí em mais de 10, que os clientes gostam muito, principalmente nas montadoras, que é o caso do aterro zero, né? Então, quando a gente assume um contrato de gestão de resíduos, lá o cliente tem seu percentual de resíduos destinado a aterro sanitário, existe todo um trabalho muito bem feito de mapeamento, de solução, de introdução, de valorização de resíduo desse cliente, para que ele possa melhorar essa jornada de circularidade. Então, a gente conseguiu obter esse selo aí de aterro zero
em alguns clientes, e eu acho que esse é um case que muita gente gosta, né? Então, até para preservar um pouco de marca, né? Claro. Mas tem aí já umas 3 a 4 montadoras de clientes da Cetrel que já atingiram essa solução, esse case de aterro zero. Tinha um grande volume destinado a aterro sanitário e conseguiram atingir aí soluções mais nobres do ponto de vista de circularidade e do aumento dos seus indicadores de sustentabilidade. Excelente. Eu queria aproveitar essa fala do Caíto, Bezerra. Isso é muito legal na Cetrel, né? A gente tem dentro da mesma companhia um braço que cuida de água e efluentes e um braço que cuida de resíduos industriais. A gente sempre teve muita dificuldade no meu passado, né, em outras companhias, de lidar com lodo. A gente lidou várias vezes com cliente que pede aterro zero. E a gente não sabia o que fazer com lodo, né, Caíto? E aí, hoje na Cetrel, dentro da própria empresa, a gente tem a GRI e os braços acessórios aí do grupo Solvi que acabam ajudando a gente a encaminhar esse lodo para um coprocessamento, às vezes para um beneficiamento ou para uma compostagem, depende muito da característica do lodo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque na cabeça, no nosso consciente coletivo, né, quando a gente fala em lodo de ETE, por exemplo, seja ele físico-químico ou biológico, o que primeiro vem na nossa cabeça é aterro sanitário. Exato. Mas, na verdade, existem N maneiras de se preparar nesse tom, né? Parafraseando aí o jargão antigo, né? Ou seja, o coprocessamento, incineração, tem várias maneiras de se dar um destino e, de repente, por exemplo, né? Gerar algum produto, produzir energia a partir dos resíduos sólidos de ETAs e ETS. Exatamente. Muito bom. Excelente. Álvaro, bom, eu sei que você está na indústria, porque foi na indústria, né, e lidando com casos de reuso, tratamento de efluentes completos, que a gente se conheceu, né, mas eu queria que você elucidasse um pouquinho aqui, na sua visão, né, quais são os grandes desafios hoje, né, que o setor industrial brasileiro ele encontra em relação principalmente ao tratamento de efluentes, né? E aí você pode até depois... Queria que você primeiro desse um panorama, né, daquilo que você tem enxergado, né, quando você fala com o cliente, que dores o cliente tem trazido, né, e quais têm sido os principais desafios aí, né, do teu cliente ou dos clientes de maneira geral na indústria em relação ao tema tratamento de efluentes. O que a gente encontra muito no mercado, Bezerra, clientes que estão com uma estação há muitos anos sem investimento, né, então... entre aspas, aí, sucateada, às vezes subdimensionadas, porque a indústria vai crescendo e a estação não acompanha o ritmo de crescimento da indústria. Então, é muito comum chegar num cliente e encontrar estações que estão subdimensionadas, elas não estão preparadas para a vazão ou para a carga que está chegando de efluente naquele momento. E precisa de uma ampliação que a área técnica disponível joga contra. Então, a gente tem que sempre buscar inovação tecnológica, novos processos, novas formas de tratar, porque às vezes o convencional, o básico, não encaixa na área que a gente tem disponível. Então a gente lida com esse tipo de dificuldade. A gente vê muito também algumas dificuldades operacionais, né? Então existe, eu acho que no Brasil, isso é universal com todo mundo que a gente conversa no mercado, né? A gente tem pouca mão de obra qualificada disponível, é difícil, né, a gente encontrar no nosso setor. A gente até estava conversando terça-feira com o Miguel, o presidente do CREA Rio de Janeiro, de como a gente está formando menos engenheiros, né, e como a gente vai lidar com essa dificuldade também nos próximos anos. Se hoje já está difícil, nos próximos anos a tendência é isso agravar um pouco mais. Então, tem um mercado com pouca mão de obra disponível, e aí as indústrias sofrem com isso também. Então a gente acaba às vezes entrando numa estação que ela está bem feita, foi bem dimensionada, está bem construída, mas ela está mal operada. Então precisa ali de um apoio na operação. A Cetrel vem, né, ajudando os clientes nessa parte de operação e manutenção de estações existentes. E eu trago ainda um terceiro ponto, que talvez este seja o mais crítico e tem a ver com o que a gente vem conversando aqui, que é produção de água de reuso. Todo mundo quer. Até ver a conta. Muitas vezes ela não fecha do ponto de vista financeiro. E muitos projetos não nascem ou até morrem no meio do caminho por conta dessa dificuldade. Então, a gente vê uma necessidade do cliente de aumentar a segurança hídrica, de diversificar a oferta de água, né, que ele tem disponível ali para poder utilizar, e a parte de baratear os custos. E aí, às vezes, esbarra nesse terceiro item. Então, o que eu sinto, né? Muitas indústrias acabam fazendo sistemas de reuso, às vezes sem a conta fechar ou minimamente empatar ali para poder viabilizar.
Eu até brinco, a gente, quando a gente trabalhou na norma BNT, a 16783, né, de uso não potável em edificações, a gente tem um item lá de uso de estudo de viabilidade técnico-econômica, a gente brincava, pô, mas você vai fazer reuso só se ele for viável financeiramente? Né? Porque isso é um entrave muito grande, né? E a gente vê que algumas indústrias, né, aquelas que usam esse conceito, né, que absorvem o conceito de ESG e quer fazer, acabam não olhando tanto para isso porque eles têm esse apetite e essa disposição. Então, um desafio que a gente vem encontrando muito é dessa barreira financeira, de viabilidade financeira de reuso dentro da indústria, que a gente ainda tem encontrado um pouco de dificuldade. Perfeito. E dentro desse contexto, por exemplo, o que a Cetrel tem no portfólio? Vou pegar já essa dor porque eu compactuo e vivo isso diariamente, né? Toda vez que a gente fala em tecnologias novas, né, no reuso, na dessalinização, por exemplo, a gente sabe que, por mais que elas já são muito viáveis hoje em dia, ainda assim exige um investimento diferente de que simplesmente montar uma lagoa de estabilização. Não estou aqui fazendo menção se a tecnologia A, B, C ou D é maior ou pior, mas o fato é que, para determinados desafios, você precisa ter uma tecnologia apropriada, né? Então, por exemplo, quando você se depara com um cliente que tem uma dificuldade financeira, hoje a Cetrel tem alguma maneira de suportar um cliente que não tenha, por exemplo, investimento suficiente para um CAPEX? Quais são os modelos de negócios que vocês praticam especificamente sobre tratamento de água, efluentes, reuso? Com certeza, Bezerra. A gente encontra muito também o cliente que ele está com apetite, quer fazer, já encontrou a solução, mas ele está sem CAPEX disponível para o investimento inicial. A Cetel trabalha no modelo de negócio chamado BOT. Ele vem do inglês Build, Operate and Transfer, onde a Cetrel faz o investimento inicial. Então, a gente monta o projeto, desenha o projeto, especifica os equipamentos, trabalha na montagem, instalação dos equipamentos em loco, com todo esse investimento inicial sendo da Cetrel. O cliente não precisa colocar R$1 do bolso dele. E aí eu opero essa planta por um período de tempo, 10, 15, 20 anos, aí depende muito do porte do investimento. E eu sou remunerado por performance. Eu vou entregar o efluente tratado ou a água de reuso na qualidade e na quantidade especificada, solicitada para a gente, e só é remunerado se cumprir essa qualidade, essa quantidade. E aí eu vendo o meu serviço aí durante esses 10 anos e no final transfiro esse ativo para o cliente. Então é uma forma de ajudar os clientes a viabilizarem estações de reuso. Muitos têm dificuldade nessa aprovação de CAPEX, então a Cetrel vem trabalhando desse modelo de negócio para apoiá-los na instalação dessas plantas em formato BOT. Perfeito, perfeito. Caíto, olhando um pouquinho assim para as tendências do futuro, né? Dentro, por exemplo, de gestão de resíduos, né? Hoje em dia se fala muito de internet das coisas, né? Inteligência artificial e uma série de outras tecnologias, por exemplo, para N áreas do conhecimento e de aplicabilidade. Eu vou te ser muito sincero, eu sou um cara bastante leigo em tudo que é gestão de resíduos, né? Então, quando sempre eu me deparo com uma necessidade, eu sou daqueles que sempre achava que o lodo, né, iria para o aterro sanitário, né? Então, dentro desse contexto de novidade, de solução integrada, com ou sem tecnologia, né, o que você pode dizer assim para a audiência que se está apontando para o futuro? Quando se fala em resíduos sólidos, resíduos industriais, o que é que tem de novo ou o que além de um aterro sanitário propriamente dito? Luiz, eu só posso complementar um pouquinho sua pergunta, assim, porque acho que é importante também para a Cetrel. A gente está focando um pouquinho na parte de resíduos, mas existem duas áreas muito legais da Cetrel também, que é a parte de consultoria, né, gerenciamento de áreas contaminadas, e a parte de resposta à emergência. Eu vou responder com foco no resíduo também, mas eu acho que do ponto de vista de tecnologia e uso de inteligência artificial, que foi parte da sua fala, eu acho que essas duas áreas elas acabam sendo muito pioneiras e também junto com a parte de águas efluentes, do ponto de vista de uso mais avançado de tecnologia,
principalmente na parte de modelagem, na parte de avaliação de cenários, na parte de concentração, de formação de plumas. Então, tanto a parte de gerenciamento de áreas contaminadas aí tem muita padronização e leitura de comportamento de plumas e estudos, sensibilidades, enfim, comportamento de poluentes, que eu acho que é uma coisa muito fantástica, e a CETREL que tem profissionais maravilhosos do ponto de vista de desenvolvimento, né? A gente tem uma área específica de desenvolvimento tecnológico, uma área de inovação muito focada para isso. E assim, hoje as principais aplicabilidades, elas acabam sendo em consultoria, né, na parte de gerenciamento de áreas contaminadas e na parte de resposta à emergência, muito no sentido preventivo, né? Eu brinco que a resposta à emergência, ela não é um atendimento depois que a emergência já aconteceu, né? Aí é uma atenuação, é uma situação pontual. Mas a grande uso da tecnologia e o grande diferencial do ponto de vista de performance, ele está no sentido preventivo de você, como você modela e você já estuda tudo que pode acontecer aí de pior cenário e softwares que demonstram o que você precisaria ter para de fato combater. E aí no Brasil a gente ainda está muito atrasado versus Estados Unidos e países europeus aí do ponto de vista preventivo. Estamos evoluindo, a CETREL tem investido muito nesse mercado para crescer, mas eu acho que assim, do ponto de vista de tecnologia, essas são as nossas áreas principais. Da sua pergunta aí, né, fechando esse parênteses, acho que da sua pergunta com relação à tendência de futuro, com relação a resíduos, eu acho que a gente tem um desafio muito grande com relação a custo financeiro ainda, né? O Brasil é um país muito grande do ponto de vista de áreas, relativamente tem áreas à disposição perto de grandes centros baratos. Acho que você comentou aí o sistema fugiu o nome agora do saneamento, né? O novo marco do saneamento. Sim. A gente também tem um problema de universalização do ponto de vista de destinação de resíduos no Brasil, né? Temos ainda quase 3 mil lixões, quase 3 mil municípios sem o correto encaminhamento, e a gente não tem nem a solução básica do ponto de vista para se pensar na solução lá. Eu vejo muitas pessoas, né, muito entusiastas querendo a McLaren, sendo que a gente às vezes não tem o Fusquinha para o básico. Então, acho que do ponto de vista de investimento, custo, existe muita coisa, tem muita coisa nova, tem muita coisa de inovação, né? Waste Energy, incineradores para resíduos industriais, tem muita coisa relacionada a processos térmicos, mas do ponto de vista do BP, do investimento, do retorno, do custo, eles ainda não param muito de pé do ponto de vista sem ter algum tipo de incentivo, sem ter algum tipo de tributação especial. Então, eu acho que o Brasil precisa ter muito foco, acho que assim como a área de esgotamento sanitário, na universalização, eu acho que o resíduo parte pelo mesmo caminho, né? Acho que, em tese, o novo marco veio para isso. Nós temos uma lição de casa ainda enorme para fazer, né? Dentro daquilo que é, por exemplo, coleta de lixo e destinação correta, né? Isso. E a gente tem 3 mil lixões no Brasil, né? Algo que é uma coisa da Idade Média, por assim dizer, né? E a gente convive com isso ainda. Bom, excelente. Excelente, Álvaro. E dentro, falando um pouquinho da parte de tratamento de águas e esgotos, né? O que tem de novidade aí, né? O que você enxerga como sendo um caminho ou um apontamento para o futuro? A gente vem lidando com várias questões que surgem da demanda do cliente, né? O cliente ali tem uma demanda e acaba trazendo isso, acaba estimulando inovação. Uma demanda recente que a gente vem encontrando muito na indústria é o ZLD, o Zero Liquid Discharge, né? Que é você tentar zerar a emissão de efluentes. É muito comum, né? O cliente bater sua porta e falar, olha, eu quero reuso 100%. 100%, como se fosse muito simples, né? Porque é muito fácil chegar nessa conta, né? Então isso acaba estimulando algumas inovações e a gente vem acompanhando, né? A CETREL hoje ela não é fabricante de nenhum equipamento, mas a gente está sempre atualizado, antenado com os nossos parceiros tecnológicos para trazer o que tem de novidade. Então, tem uma nova membrana de nanofiltração, a gente quer saber o que é, vai estar chegando agora no Brasil, vamos testar. EDI,
né? Aqui no Brasil a gente usa muito pouco, né? A gente sempre acaba indo muito mais para osmose reversa. Então, o que tem aí? Um EDR, como que a gente pode aplicar isso nos nossos clientes para ajudá-los a alcançar esse 100% de reuso ou fazer o mínimo, o descarte mínimo de efluentes ali, né? De efluentes líquidos. Então, a gente vem acompanhando essas transformações, essa necessidade dos nossos clientes e tentado trazer soluções para eles de acordo com a evolução também das tecnologias. Muito bem, muito bem. Bom, você aí que está me acompanhando, então, se você está gostando desse conteúdo, clica aqui, curte, compartilhe, comente, que nós vamos ter um prazer enorme aí de te responder. Álvaro e Caíto, agora que a gente já está mais ou menos caminhando para o final, eu queria muito abrir um pouco mais o leque da nossa discussão, né? A gente vem falando muito nesses tempos, né, sobre, nós estamos às vésperas, né, da COP30, amanhã eu vou estar, por exemplo, no Fórum Internacional de Segurança da Água, né, que é um evento pré-COP, então fala-se muito em mudanças climáticas, né, impacto, por exemplo, na questão de segurança hídrica, então dentro desse contexto, né, e considerando o atual cenário das mudanças climáticas, né, qual que seria a visão de vocês aí para os próximos anos, né, para as indústrias, para as empresas, e como que a Cetrel, por exemplo, pode, né, se engajar nesse movimento, né, de uma maneira assim bem geral mesmo, né? O que você, Álvaro, primeiro, depois quero fechar com o Caíto, qual é a tua visão a respeito, né, de como as coisas podem encaminhar aí anos à frente? A gente está passando por um momento de mudanças climáticas intensas, que isso tem despertado, né, as pessoas, a sociedade em geral, e aí isso acaba afetando o setor industrial e toda a cadeia de prestação de serviços para se movimentar, né, para poder estar preparada para secas extremas ou para eventos de chuvas extremas e como lidar com isso. Então, isso acaba sendo um gatilho para a gente poder ampliar a atuação dentro do setor industrial, incluindo produção de água de reuso e outras soluções citadas aqui. A gente tem cada vez mais indústrias aderindo a práticas de ESG, então isso também acaba estimulando e a gente vê ali uma avenida de crescimento para soluções ambientais que a Cetrel oferece. E tem também questão legal e normativa, né? A gente vê, por exemplo, hoje a União Europeia, a gente discutiu isso terça-feira, mais uma vez citando o evento do primeiro fórum do Instituto Reuso de Água, criando uma norma que acaba forçando praticamente a produção de água de reuso, porque você restringe tantos parâmetros de qualidade para lançamento que a própria indústria fala, opa, se eu tenho que fazer tanto assim, é melhor eu reutilizar ao invés de descartar. Então, essas transformações legais e normativas acabam acontecendo, nesse caso, primeiro na Europa, mas a gente espera que isso também aconteça no Brasil. A ANA soltou recentemente, né, uma consulta pública para a norma regulamentadora de água de reuso. Então, a gente vai ter essa discussão, né, ainda vai abrir audiência pública, a gente vai ter oportunidade de construir, e eu acho que nós aqui, enquanto especialistas, precisamos estar lá, né, participando dessa construção e apoiando, no fim, os nossos clientes a terem um melhor caminho aí, porque a gente falou recentemente sobre otimismo, pessimismo, semi-otimismo, né, do futuro, e eu sou uma pessoa otimista também. Eu acredito que se a gente tem vontade de fazer acontecer, né, de se engajar e investir energia, tempo, a gente consegue fazer as coisas saírem do papel. Então, a disposição que eu tenho enquanto profissional, Álvaro, e o que eu trago para dentro da Cetrel e o que eu quero que a Cetrel leve para os nossos clientes é justamente isso, né? A disposição de mudança, de ajudar a sair de um status quo hoje que é dificultoso, que a gente sabe que do jeito que está não dá para continuar dentro de todos esses cenários que eu comentei e chegar num novo patamar onde a gente tenha mais condições de continuar prosperando enquanto sociedade, porque no final a gente está falando de um bem comum, né? Que é a água, que é comum a todos e a gente precisa cuidar. Excelente. Caíto, sobre o futuro aí, deixe-nos uma mensagem ou dá-nos compartilhe conosco sua visão. Não, acho que primeiro, Luiz, deixa eu reforçar aqui o pedido, né, para a galera clicar no joinha, compartilhar. Acho que tem uma opção nova aqui do tal do hype, né? Então, acho que vamos valorizar o seu canal, acho que um canal de um conteúdo fantástico, de
pessoas sensacionais que você traz para o bate-papo aqui. Então, acho que eu faço questão também de tentar ajudar e acho que todos que nos assistem reforçam o seu pedido, porque acho que é muito importante para a gente impulsionar cada vez mais o podcast. Acho que do ponto de vista de mudança climática e a COP e tudo que isso envolve, eu acho que hoje, acompanhando aqui debates com outros executivos e em rodadas, eu acho que as grandes indústrias hoje, todas nos seus programas de risco, têm o efeito de mudanças climáticas dentro da sua avaliação, né? Então, eu acho que já está inserido no cotidiano de todas as grandes marcas do Brasil se importarem com que isso pode acontecer no futuro. É um tema muito frequente hoje em debates de executivos e na gestão dos negócios, de condução dos negócios. Acho que a Cetrel, assim, ela tem um papel muito preponderante nisso. Acho que a gente tem programas muito legais aqui que já opera nesse sentido. Por exemplo, aqui no Polo, a gente tem um programa de águas de segurança hídrica que, mesmo com escassez, a gente tem um programa que algumas empresas aderiram da continuidade do abastecimento. Mesmo com escassez, a gente consegue garantir o abastecimento de água de produção para a continuidade, independente de escassez. Então, esse é um programa. A gente tem aqui pessoal de consultoria com monitoramento de água, de solo e de ar e de recursos hídricos extremamente qualificado aí, que atua em várias frentes no Brasil. No limite, assim, a gente tem uma parceria e como exemplo, né, tivemos uma atuação nessa tragédia do Rio Grande do Sul de uma maneira muito protagonista, no limite, né, com a área também de resposta à emergência. Então, acho que a gente está no sentido de estender a mão e apoiar nessa jornada para a gente enfrentar esse futuro. Acho que eu sou uma pessoa otimista, eu acredito no trabalho de formiguinha de cada um para a gente construir um mundo melhor, e acho que isso tem que ser uma iniciativa de cada um de nós. Mas a gente também sabe que tem que se planejar e tem que se preparar e tem que estar pronto para o que há de vir. Então, acho que a Cetrel está muito em parceria no sentido de estender a mão aí e estar junto nessa jornada das indústrias. Bom, excelente. Eu queria, para finalizar, né, a primeira coisa é dizer muito obrigado. Né? Acho que foi um bate-papo muito bacana. Eu gosto muito dessa sinergia, né, que eu vejo numa companhia como a Cetrel, né, que olha água, resíduo, né, dentro de uma cesta só. Né? E você falou muito bem que muitas vezes para nós sempre foi um desafio ajudar o cliente a manejar os seus lodos de ETS. Eu acho que aqui a gente vê um caso muito interessante, né? Ou seja, então, na mesma cesta de produtos, o cliente vai poder encontrar uma solução completa, né? Que desde produzir água de reuso até mesmo valorizar, né, os seus resíduos, encontrar um apoio na hora da emergência, né, e até mesmo com as consultorias da Cetrel poder integrar todas essas partes, entender qual realmente é o problema, né, que o cheque. Então, eu quero encerrar dizendo obrigado, né, a vocês dois, a Álvaro, né, Caíto, e também deixar o microfone aberto aí para umas considerações finais. Bom, eu agradeço, Bezerra, a conversa, foi um papo muito gostoso, né? A gente está nessa tarde fria aqui de São Paulo, né? Aqueceu um pouco, né? Essa conversa foi bom. O Caíto, mesmo à distância, já no calor lá da Bahia, né? Participou com a gente aqui, ostentando ali um pouco de temperatura que está em falta em São Paulo. Então, agradeço. Faço convite também ao pessoal de casa que está assistindo a gente a curtir, compartilhar, a comentar. É muito bom esse engajamento, é legal dar visibilidade para esse tipo de conteúdo, porque a internet carece de bons conteúdos. Então, vamos viralizar aí o podcast do Bezerra para poder espalhar o conhecimento. É isso aí. Bom, Bezerra, agradeço o convite, né? Acho que um podcast da mais alta qualidade. Eu quero abrir as portas da Cetrel aqui, das nossas redes sociais, meus contatos, LinkedIn, então tá aí meu nome. Eu acho que quem quiser saber mais um pouquinho da Cetrel, como eu disse, é uma plataforma de serviços muito ampla, né? A gente acaba, às vezes, pegando uma parte, pegando outra, tendo falas isoladas, né? Acho que o canal tem um viés mais de águas efluentes, acho que o Álvaro está aí como um especialista, né? Uma pessoa de referência da nossa equipe aqui de área, mas acho que a Cetrel hoje tem um portfólio muito amplo de serviços à indústria, então quero convidar todos também para conhecer nossas redes sociais, aí, nosso site, acho que tem mais detalhes do que a Cetrel. E te agradecer pelo convite novamente, tá? Foi um papo muito bacana.
Excelente. Bom, e assim a gente fica aqui, né, com mais um Papo de Especialista podcast. Foi realmente uma conversa muito completa, né? Você pôde ver aí, de águas a resíduos sólidos, a valorização, consultoria. Realmente a Cetrel hoje traz para o mercado uma cesta de produtos, né? Um ecossistema de negócios muito completo. Então, mais uma vez, curte, compartilhe, fique conosco e nos vemos no próximo Papo de Especialista podcast. Forte abraço.